Pessoal, nesse vídeo eu quero te ajudar a montar uma estratégia de longo prazo para o Bitcoin. Não é uma estratégia de 2 anos, e sim de vários e vários anos, que vai ser atemporal, que você consegue usar sempre. Vou te mostrar o que você precisa enxergar, o que você precisa evitar principalmente para ter sucesso em uma estratégia de longo prazo para o Bitcoin, que é onde você vai colher mais benefícios, tá bom? Vou mudar a minha tela aqui para a gente fazer um famoso mapa mental. Primeira coisa, a gente tem que entender um pouco de ciclos de mercado, tá? Eu sei que muita gente já entende, mas mesmo que você já entenda, fica comigo um pouco que vai fazer mais sentido para você. E essa parte é extremamente importante para você colher e fazer a coisa certa em todos os outros pontos aqui também, tá bom? Todo mercado, todo ativo dos maiores, existem ciclos de mercado, então existem ciclos conhecidos de alta, ciclos de baixa, e alguns ativos eles têm uma certa previsibilidade maior. O Bitcoin é um ativo muito mais previsível do que vários e vários outros. Como que funcionou até agora o ciclo do Bitcoin? Ele funciona no ciclo de 4 anos geralmente. Ele sobe nos primeiros 3 anos e no último ele cai muito forte. Geralmente são as grandes quedas e o famoso bear market, o mercado de baixa. No momento, a gente está indo para o último ano, a gente já está no último ano de alta. Em teoria, ano que vem seria um ano de queda. Foi assim desde a criação do Bitcoin. Ele foi criado em 2009, só que ele começou a ter uma certa relevância maior, de entrar em corretoras e ter uma certa movimentação e mais liquidez, mais volume de negociação de fato, em 2011, quando começou o primeiro ciclo. Aí, qual que é a ideia? Nada garante, cara, que isso vai continuar infinitamente. Só que também nada garante que isso não vai continuar. Muita gente diz que parte desse ciclo ele funciona por causa de algo chamado halving. No segundo ano do ciclo existe uma quebra, uma diminuição na oferta e na emissão do Bitcoin. Então pensa que os Bitcoins são minerados de uma forma matemática por mineradores, e esse pessoal recebe como recompensa por isso Bitcoin. Só que a cada 4 anos existe um choque deflacionário, então existe uma quebra de recompensa desses Bitcoins. A cada 4 anos, que foi justamente em 2012, 2016, 2020 e ano passado, existe essa quebra de oferta. Então, naturalmente, a tendência, até onde a gente entende, é que com menos oferta e a demanda aumentando, as coisas tendem a subir de preço. É por isso que o Bitcoin tem grandes altas nos últimos anos, até dos últimos anos de alta, né? No caso, nesses últimos anos de ciclo. E também dá para falar que é basicamente um pouco de uma profecia autorrealizável. Todo mundo já espera que isso vai acontecer, as pessoas tomam decisões baseadas acreditando que isso vai se repetir e acaba que repete de fato. Só que isso pode ser uma hora que acabe. Muita gente diz que pela grande demanda de investidores institucionais, então bancos, empresas, grandes fundos começando a comprar e fazer grandes posições com o Bitcoin, a ideia é que esses ciclos diminuam de potência. Só que a verdade é que o investidor institucional ele também gosta de uma previsibilidade. Para ele é muito útil ele ter previsão do que fazer com a posição dele. Então não se engane achando que simplesmente porque está entrando mais dinheiro institucional que os ciclos vão acabar. Principalmente porque o último ciclo, que se eu não me engano teve a grande queda em 2022, ele foi um ciclo que teve uma queda de 77% depois do final do ciclo. Então, ele fez o topo em 2021 ou começo de 2022, se não me engano, e a grande queda chegou, contando do topo até a mínima, 77%. Aí eu te pergunto, como que em 3, 4 anos vai ter uma diminuição tão grande assim na volatilidade, sendo que a cada ciclo essas grandes quedas têm caído aí coisa de 5 até 7, 8%. Então é muito improvável que a gente não vai ver uma queda tão forte ano que vem, ou independente de quando seja, mas vai acontecer, cara. Ainda assim, eu acredito fielmente que vão ter quedas de 60 a 70%, porque é isso que a estatística tem falado. Eu não posso apostar no cavalo que nunca venceu, sendo que tem um cavalo que já está vencendo a cada 15 anos. Em 15 anos ele venceu. Eu não vou ser o louco que vai apostar contra isso,
porque não faz sentido, eu vou apostar no cavalo vencedor até a hora que ele não seja, e vou me preparar para qualquer situação e eu ainda sair bem. Então, dificilmente esse ciclo, cara, exatamente nesse vai ser quebrado esse padrão. Pode ser que com mais dinheiro entrando, com o que a gente chama de monetização do ativo do Bitcoin, ele se torne menos volátil, se torne mais maduro, e aí com isso os ciclos vão diminuindo de relevância, até que talvez esse choque do halving, daquela quebra de recompensa, seja tão mínimo que não vai fazer realmente diferença nenhuma no ciclo. Entendido isso, vamos entrar de fato no que você tem que fazer na prática, tá? Na minha ideia, você tem que ter uma estratégia clara de compra. E aqui vai se separar perfis diferentes de pessoas com ações diferentes por causa de princípios diferentes, naturalmente. Vão existir pessoas que vão querer comprar independente do preço. E aí é o que a gente chama de DCA. Ela vai pegar o salário dela mensal e ela vai comprar religiosamente todo mês um valor em Bitcoin, independente se ele está numa máxima, se ele está num fundo, se ele está barato, se ele está caro, ele só vai comprar a mesma quantidade em real ou em dólar, independente da forma que você receba, mas você vai comprar sempre a mesma quantidade por vários e vários anos. A ideia aqui é você não precisar acompanhar o mercado, você não precisar ficar olhando notícia, não precisar se arriscar tentando prever movimentos, e você simplesmente vai comprar de uma forma mais distribuída. Com isso, o teu risco diminui e você, no longo prazo, vai ter resultado. Porque assim, não faz diferença você comprar $110 mil ou $90 mil o preço do Bitcoin, se ele bater $1 milhão, porque essa diferença aqui é tão pequena que não faz diferença. Então, se você tem esse perfil, não fique esperando tanto a hora perfeita para comprar, porque é mais fácil você comprar picotado, você vai pegar ciclos de alta, ciclos de baixa, só que no longo prazo você vai estar ganhando. E isso é muito bom para quem quer focar no trabalho, quem não tem tempo e não quer, de fato, não sente que olhar o mercado é para ela, vale mais a pena você simplesmente comprar independente do preço que está. Agora, tem pessoas que elas querem estratégias mais agressivas e que ainda assim dá para você tomar cuidado e dá para você tomar a segurança correta e comprar mais em preços mais interessantes. Você não comprar em qualquer preço, você não fazer esse DCA e sim comprar mais forte em preços mais possíveis de serem fundos de mercado ou que vão ter um potencial de crescimento maior. Só que para isso você precisa entender realmente em qual momento do ciclo a gente está, quais indicadores você vai ter que ver e analisar para perceber se a gente está próximo de fato de um fundo, de um topo. E aqui eu nem estou falando para você olhar gráfico de fato, fazer análise gráfica. Eu não acredito nisso. O que eu gosto de olhar são métricas que puxam os dados da própria blockchain, que puxam os dados da rede, e aí você consegue ver se as pessoas estão comprando mais, se elas estão no lucro, no prejuízo, se os preços historicamente estão num patamar muito caro, muito barato. Não fique focando, por isso que eu falei de estratégia de longo prazo, porque você não vai focar em acertar o preço por causa de um gráfico que está falando que tal linha virou o candle, a vela está diferente, então você tem que comprar, vender. Não faça isso, vamos focar em longo prazo, que é onde vai dar certo. E aqui você vai ter que olhar alguns indicadores, como eu falei. Eu acho que o indicador mais famoso que vai mostrar preços interessantes de fundo é o MVRV. Aqui ele basicamente é um indicador que mostra a diferença entre preço médio de compra da maioria das pessoas no mercado, da média dos players do mercado, e compara com o preço atual de fato do mercado. Só que esse indicador não é puramente essa diferença entre compra e venda, entre compra e preço atual, né? Ele também é esse Z-Score. Isso quer dizer que essa parte laranjinha é a mais importante, e ela diz o quê? Ela é um desvio estatístico. Então, quanto maior tá essa diferença entre preço de compra e preço atual, maior também é o desvio estatístico, que é esse Z-Score. Isso quer dizer que na média histórica, essa diferença entre compra e preço atual está muito grande. E isso só pode significar que os preços estão muito esticados. Então, ele é mais interessante, é mais completo do que simplesmente ver a diferença de preço de compra e preço atual. Justamente porque ele mostra também uma questão estatística.
E você consegue ver, e primeiro, esse indicador vai entrar tanto na parte de compra quanto na parte de venda, mas vamos focar na parte de compra agora. Essa parte verde aqui, basicamente, foram os melhores momentos na história para você acumular Bitcoin em preços com risco baixíssimo, porque o mercado já tinha caído muito, o mercado estava extremamente barato e você comprou basicamente sem risco nenhum. Quando o Z-Score fica na faixa de 0, isso significa que o preço de compra da maioria das pessoas está batendo literalmente com o preço do mercado atual. Então é como se você tivesse comprado um Bitcoin a 50 mil dólares e o mercado está negociando a 50 mil dólares. O Z-Score vai ficar no 0, porque o preço de compra e o preço atual está o mesmo preço. Só que é muito interessante você já começar a fazer compras a partir do Z-Score indicando o número 1, porque geralmente o mercado já caiu uma quantidade muito boa e pensa que as pessoas estão com um lucro muito pouco. Por exemplo, agora, no instante atual, o Z-Score está batendo na faixa de 2,17. Então pensa que 2,29, mas se você tivesse comprado desde o 1 nessa grande queda que teve, você conseguiu pegar preços muito, mas muito baixos. E o que eu recomendo? Geralmente, ele é muito mais fácil o preço voltar para 0 do que ele voltar para esses níveis extremamente altos, porque é muito provável que pelo menos a média dos players, dos negociadores, vão ficar no 0 a 0 alguma hora. Então é muito provável que vai voltar a acontecer isso daqui dele voltar para o 0. Então você pode começar a comprar no 1, pode comprar de uma forma picotada, com uma separação de alguns meses, e se você vê que de fato ele começou a chegar em níveis mais extremos de 0 e até negativo, eu já não aguardaria tanto, eu compraria quase que o montante inteiro que você tem, porque o risco de você ficar esperando demais pode ser que você pegue preços não tão baixos. Então vale a pena você muitas vezes pegar preços que até depois caiam mais um pouco, só que daqui 2 anos vai ser tão irrelevante essa diferença que vale muito a pena. Então comece a comprar a partir do 1, já é um número muito bom para você começar a comprar. Caiu abaixo de 0, vale a pena você comprar a maior parte do teu montante que você quer investir. Eu acho que só com esse indicador você já consegue fazer muita coisa, cara. Agora outro muito interessante, que também funciona muito, é uma média móvel de 200 semanas. Basicamente ele pega a média de preço, contando todas as 200 semanas, os fechamentos de preço. Então, nesse momento, o preço médio de 200 semanas está em 52 mil dólares, no caso, né? E o mercado está agora em 116, 117 mil dólares. Então ele está muito acima da média de 200 semanas. Só que estatisticamente, até mercados super consolidados com institucionais gigantescos como o S&P 500 americano, ele tende a voltar à média de 200 semanas. Isso é algo histórico, ele acontece sempre. Porque os preços tendem a voltar à média, é natural. Então, você não precisa exatamente esperar ele bater na média. Você pode começar a comprar quando ele estiver chegando. Pode acontecer dele cair um pouco mais forte, como foi aqui, ele acabar passando um pouco da média, só que saiba que já são preços extremamente baixos. E que nem eu falei, vai ser irrelevante no longo prazo você ter comprado nesse fundo exato ou você ter comprado na linha. Você pode começar a comprar um pouquinho quando ele começou a cair perto, e quando ele chega muito próximo você compra mais. Novamente, você pode fazer isso. E um outro que eu deixaria por último até, eu acho que é o menos relevante, seria o lucro ou prejuízo não realizado líquido. Basicamente ele vai mostrar se as pessoas estão no lucro ou no prejuízo em média e a porcentagem, basicamente. Geralmente quando abaixo do 0, quando elas começam a ficar negativos, é parecido com o MVRV. As pessoas começam a ter prejuízo, então as pessoas têm a tendência a se desesperarem, e muitas pessoas percebem isso e começam a comprar, porque são preços muito baixos já. As pessoas que entendem do mercado de fato, é aqui que elas começam a comprar muito forte. Então vale a pena você olhar esses 3 indicadores para montar a tua estratégia de compra. Novamente, eu recomendo que você faça um estilo de pirâmide. Então você começa a comprar menos à medida que ele está caindo, e quando ele chega em preços mais fundos e mais agressivos, você compra mais. Não adianta você começar comprando muito e quando ele chega em preços muito baixos você comprar pouco. No fim o teu preço médio vai ficar muito para cima. Agora falando da estratégia de venda, é interessante porque assim,
muitas pessoas não vão querer vender, cara, mesmo que exista a chance do preço continuar caindo em ciclo, porque muitas pessoas não têm o perfil de querer acertar topos ou de tentar vender e recomprar por causa de um certo risco existencial do Bitcoin continuar subindo e não parar. É realmente algo que pode acontecer. Pode acontecer do Bitcoin não fazer mais fundos tão fortes, apesar de eu achar muito improvável agora. Mas não tem como negar que existe, de fato, esse risco. Só que assim, estatisticamente, quem vendeu nos topos e recomprou teve um lucro extremamente mais alto do que quem ficou simplesmente comprando e esperando. Esse é o risco de você nunca querer vender e recomprar, porque você corre o risco de você ver teu patrimônio cair 50, 60, 70%. E teve gente, cara, que viu o mercado voltar a 80, 90%. Aí eu te pergunto, você vai ter estômago para aguentar isso? É teu perfil? Ou você prefere sair um pouco, não precisa sair 100%, mas você prefere vender uma parte do teu patrimônio em Bitcoin para recomprar em preços mais baixos, que, cara, geralmente vão ter quedas mais baixas, ele vai cair, e é um risco, cara, de fato, você ficar 100% exposto, esperando que o preço nunca mais volte, nunca mais desça, porque ele estatisticamente vai ter grandes quedas. Então, e outra coisa, cara, é muito mais difícil você acertar o topo do que o fundo por conta da euforia, porque assim, a ideia dessas pessoas que não vendem é que de fato é difícil você prever aonde que vai ser o topo exato, o preço ou até a região, porque topos significam euforia, e euforia é um sentimento que ele pode demorar para ter fim no mercado financeiro, porque sempre existe mais dinheiro entrando, sempre é possível colocar mais dinheiro na roda para fazer a roda girar. Então é muito mais difícil você acertar topo do que fundo, como eu mostrei lá do MVRV. O fundo é muito mais fácil, de fato, funciona mais. Então essa estratégia, você não vender, você tem que entender que existem riscos inerentes. Se você quer vender, existem indicadores para te ajudar a saber a hora certa de vender, para você não ficar esperando demais até. E novamente voltamos ao MVRV, e agora eu quero me atentar nessa parte superior aqui, tá? Perceba que nos últimos ciclos, o MVRV ficou na faixa de 9, 7, ele chegou a bater 9 de novo. No último ciclo de 2021, ele chegou a bater 7. E assim, você vê que existe um retorno diminutivo, a cada vez ele tem diminuído. Só que ainda assim, ele está no 2 agora. Se você pensar, ele ainda está muito distante do que foi um ciclo de 3, 4 anos atrás. Então é muito provável que ainda vale a pena você esperar que ele bata entre 4 e 6 nesse ciclo. Eu acho que o MVRV ele é muito melhor para achar fundos de fato do que topo, só que ainda assim é um indicador interessante para você acompanhar. A partir de 4 eu acho que é uma hora boa de você começar a querer realizar um lucro, começar a sair, até mesmo a partir de 3 talvez seja uma hora interessante de você pensar em vender uma parte pelo menos. E você pode fazer aqui o inverso do que foi feito na compra. Você faz uma pirâmide invertida, então você vende menos enquanto ele ainda não subiu tanto, e à medida que ele vai subindo, você vai vendendo mais, justamente para ter a mesma lógica, você vender mais em preços mais altos do que vender em preços mais baixos. Então, eu acho que entre 4 e 6 dá uma saída muito boa. Outro indicador interessante é o PI Cycle. Esse daqui, apesar de tudo, ele é um indicador que deu certo nos últimos ciclos, só que é difícil saber se de fato ele vai dar certo novamente nesse, mas vale a pena você olhar. Basicamente ele tem duas linhas, uma ciano, que é essa azul, e uma meio rosa. A linha azul é uma média de 111 dias, e a linha rosa é uma média de 350 dias multiplicado por 2, então é o dobro dela. Quando as linhas se cruzam, como foi aqui, o mercado faz topo e ele começa a cair. Ele basicamente vai ver extrapolações do preço, quando o preço na média de 111 dias está subindo demais e está alcançando 2 vezes a média de um ano, basicamente. Então isso quer dizer que os preços no curto prazo estão muito mais altos do que deveriam. É uma extrapolação do mercado. Aconteceu isso também em 2021, ele de fato funcionou. E ele já é um indicador um pouco mais antigo. Esse ciclo passado,
Esse indicador existia antes até, e esse foi o primeiro grande teste dele, e ele de fato funcionou, cara. Então pode ser que ele volte a funcionar, e isso indicaria um topo, nesse momento, na faixa de 190 mil dólares até 200 mil dólares. Vale a pena você olhar. Outro que tem um histórico até mesmo muito mais certeiro, na minha opinião, é o medo e ganância. Esse indicador ele vai mostrar o sentimento do mercado naquele momento. E nos topos, o mercado geralmente faz euforia, ele chega a bater 90, 94, 95 de ganância. São momentos que o mercado tende a fazer topo e é uma hora interessante você começar a vender ou sair uma grande parte do teu patrimônio investido em Bitcoin. Algo a pontuar também é que em meios de ciclo, não necessariamente topos finais de ciclo, mas topos do meio do ciclo, pode ser que a euforia também fique grande, mas isso não indica que você tem que vender tudo completamente. Por exemplo, o Bitcoin chegou a bater em novembro, dezembro, uma euforia de uma euforia de 94. Só que o mercado nessa época bateu 105, 106 mil dólares e agora ele está a 117. Então, se você vendeu tudo aqui, você só conseguiu sair bem se você recomprou depois no medo extremo, que também é um indicador interessante aqui. Até mesmo você pode olhar para fundos de mercados e ver como que está o medo também nesse indicador. Mas só cuidado para não sair completamente toda a tua posição, porque esse indicador pode acionar mesmo não sendo um final de ciclo. E o último que eu quero que vocês olhem é uma mescla aqui, na CoinGlass, nesse site, ele vai mostrar um compilado de 30 indicadores que vão falar se o mercado está propício a você começar a vender, se o mercado já fez topo. E até agora, desses 30, apenas um indicador, cara, tá falando que você tem que vender, que é o indicador de out-season. E eu acho que ele tá muito extrapolado, não é a hora de você vender de fato. Então, assim, de 30 indicadores, 29, nenhum deles foi acionado, tirando um. Bem interessante você olhar também. Isso aqui geralmente vai ficar mais vermelho, quando as coisas estiverem mais eufóricas. Bem interessante você olhar isso aqui também. E aí, pessoal, eu quero falar para vocês, aconselhar vocês com algumas coisas, tá? Primeira coisa é cuidado com o extremismo com os indicadores. Não precisa esperar eles baterem 100% nos preços exatos, mas saiba olhar regiões, porque você não vai conseguir cravar, cara, topo e fundo exato. Não é necessário também. Vai ser uma diferença muito pequena no longo prazo. Por isso que a estratégia é de longo prazo, não é de curto prazo. Cuidado com esse pessoal que te promete grandes lucros em curto prazo, porque eles são falsos. Você corre um grande risco junto com isso. Aquilo lá que eu falei, compras e vendas em pirâmide invertida ou pirâmide normal, se for compra. Faça assim que vai ser muito mais fácil de você aproveitar dos movimentos, tá? E o principal também, não adianta você comprar por longo prazo e você deixar na corretora o teu dinheiro. Saiba fazer um bom armazenamento e isso vai ser autocustódia, cara, em carteira fria. Fora da internet, fora da possibilidade de ser confiscado, de ter controle por qualquer outra pessoa. Aprenda a guardar suas chaves, decore as chaves, tenha em um lugar seguro. Crie uma carteira com passphrase, que elas vão ser muito mais seguras. É o simples, cara, o básico que funciona, que não tem para onde fugir. É isso daí, pessoal. Não tem muito mais o que te recomendar. Eu acho que aqui você tem uma boa introdução. Você vai saber o que fazer, vai saber o que analisar nesse ciclo exato, para saber a hora certa de sair. Se alguém te prometer muito além disso, saiba que é mentira, que ela está tentando te vender uma ideia de que o mercado é muito mais difícil e mais complexo do que de fato ele é. Tá bom, pessoal? Se você chegou até aqui, deixa um like no vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e está me acompanhando, tem vários vídeos aqui no YouTube que são atemporais. Você pode olhar, eles vão funcionar e vão fazer sentido independente de quando você está vendo. Se você gostar deles, se inscreve no canal para dar uma força aí, tá bom, pessoal? Valeu!